Seus assados são realmente bons. Mas eles precisam de uma pitada da... Quantos gnomos estão aqui para ajudar? Bom, que essa coisa faz? Morri na lava. Tô pronta pra te mostrar, relaxa. Você falou pra gente que precisa mal, que Uma vez. Achei que você fosse conseguir. Vamos comer coisa boa. que a gente arrasaria no estilo que não. Não, mais sorridente. Ajuda aí, galera. Tá muito gaspor. Por que ninguém Caí lá uma Tales. decididamente muito bom. Cinto especial. Não. Mas tive que sacrificar.
Desculpa, mas. Cai. Isso era meu. Eu não acredito. Ele fez tudo isso usando nossos brinquedos antigos. Ficaríamos bem fortes. Eu não sei o que você. Essa é a minha cultiva. Isso é pra minha fábrica. Lembra do truque da lenda? Passei. Rápido, vamos nos esconder. Pá.
vídeo, então.